estamos iniciando mais uma aula do ensino confirmatório, a aula de número 11. Somos mordomos de Deus. Que Deus esteja nos abençoando e que o Espírito Santo nos conceda discernimento para entender um pouco mais desta aula. De que maneira a igreja cristã sobrevive no mundo? Deus usa os recursos de seu próprio povo. Há, portanto, 3 áreas da vida onde o ser humano precisa aprender a dar de si mesmo. Primeiro, o talento. A palavra de Deus nos diz em Salmo, capítulo 31, versículo 15, nas tuas mãos estão os meus dias. Isso quer dizer que todo o nosso tempo pertence a Deus. Devemos, portanto, usar esse tempo para glorificar a Deus e servi-lo. Isso significa que quero dedicar meu tempo para ter comunhão com Deus e aprender da sua vontade e praticá-la. Porque eu descobri que a sua palavra é algo muito importante, capaz de me ajudar nos momentos mais difíceis da vida, bem como me mostrar um caminho diferente do caminho do mundo, que me levará a uma vida realmente feliz e próspera. Deus está extremamente interessado e preocupado com a forma com a qual administro o tempo que Ele me dá, pois conforme eu uso e divido o tempo entre as minhas prioridades, estou demonstrando aquilo que está em primeiro lugar em minha vida. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 4, lemos a orientação de Moisés ao povo de Israel que iria entrar na terra de Canaã. Esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, teus pais, na terra que mana leite e mel. Usar corretamente o tempo que temos recebido é uma forma de honrar o nome de Deus, além de ser bom testemunho como filhos de Deus e filhas de Deus. Por isso, além do tempo diário de oração, leitura da Bíblia e de um devocional, precisamos consagrar nosso domingo como dia de ir à igreja, fazer visitas e trabalhar na obra do Senhor. Segundo item, o talento. Talentos ou os dons nos são dados para serviço da igreja, ao próximo. Eles são capacidades naturais ou espirituais que Deus nos dá especificamente para a realização de tarefas e serviços. Por isso, agradecemos constantemente a Deus pelos nossos dons, capacidades, pela família, que nos protegeu e cuidou desde antes do nascimento, pelas pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado para nos guardar, ensinar e ajudar. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, e versículos de 14 a 30, Jesus é muito claro quando afirma que Ele nos deu talentos e nós devemos usá-los na sua obra. E cada um é responsável de usá-lo. Deixar de usá-lo na obra do Senhor será entendido como um erro grave de cada um de nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 13 a 23, compara a igreja com um corpo, onde cada pessoa é um membro deste corpo.
E assim como o corpo é formado de membros diferentes e com funções diferentes, assim também nós colocamos os nossos dons e talentos na obra do Senhor, cada um fazendo o que sabe para que a igreja seja cuidada e possa servir a Deus. Há diversos dons naturais, como desenhar, pintar, construir, administrar, cozinhar, ensinar e etc. E há diversos dons espirituais, como pastorear, administrar, ensinar, visitar, servir. Assim como na sociedade, há necessidade de pessoas que trabalhem em diversas áreas e profissões. Dentro da igreja, precisamos que cada pessoa utilize seus dons dados por Deus em sua obra. Por isso, ao entregarmos nosso tempo a Deus e participarmos de sua igreja, vamos vendo áreas que podemos usar os nossos dons naturais e, através do Espírito Santo, vamos recebendo dons espirituais. Assim, quanto mais dons, mais cheia de alegria é a nossa vida. Terceiro, o tesouro. Quando a Bíblia diz que tudo é de Deus, isto inclui também nosso dinheiro e bens. Podemos contribuir com alegria para a missão da igreja, por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Afinal, estamos mantendo o lugar onde nos reunimos para crescer na fé e termos comunhão com Deus e com os outros irmãos na fé. É preciso que mantenhamos a casa e a obra de Deus com um pouco daquilo que recebemos dele. Mas com quanto devo contribuir? Quem tem direito de dizer quanto devo contribuir para a igreja? Ninguém. Somente eu posso dizer o quanto eu quero e posso contribuir. No Antigo Testamento, valia a regra do dízimo, de acordo com Levíticos, capítulo 27, versículos 30 a 33, que era obrigatório. De tudo que se recebia, a 10ª parte era consagrada a Deus, para a manutenção do seu templo. A partir do Novo Testamento, passamos a viver pela graça e não mais pela lei. Passamos a dar o dízimo não mais como uma obrigação e por medo de condenação, mas sim como um ato de amor e de compromisso com Deus, o qual concede tudo o que necessitamos para viver. Pois sabemos que há muito trabalho para ser feito pela Igreja do Senhor Jesus, e eu posso e devo ajudar nesta obra, também através de doações financeiras. Diversas vezes Jesus chamou a atenção para o poder que o dinheiro exerce sobre a vida das pessoas, assim dando a Deus o que pertence a Ele, e evitamos que o dinheiro nos escravize, pois torna-se escravo do dinheiro, torna-se a nossa vida pobre, miserável, infeliz e mesquinha. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na apostila. São elas: primeira pergunta: quais as 3 áreas da vida prática cristã nas quais precisamos aprender a dar de nós mesmos? Segunda pergunta: conforme Colossenses capítulo 3, versículo 17, o que devemos fazer em nome de Jesus? Terceira pergunta: conforme 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, com quanto devemos contribuir para a missão da igreja? Quarta pergunta: você tem honrado o nome de Jesus com o que tem colocado como prioridade em sua vida? Como? Questão 5. Como você poderia usar e aproveitar melhor o seu tempo? Pergunta 6. O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos com a parábola dos talentos? De acordo com Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Pergunta 7. Cite 2 áreas nas quais você
percebe que possui dons e nas quais gostaria de poder ser útil na igreja. Pergunta 8. O que precisamos fazer para que o dom não seja enterrado? Pergunta 9. O que mais agrada a Deus quando fazemos nossa oferta? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Pergunta 10. Conforme 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, qual é a raiz de todos os males ou de tudo o que existe de ruim? Então façam a leitura da apostila novamente, que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Amém.